Ontem, retornamos aos temas dos cursos e revimos a história da Universidade do Cavalo, que fica entre Sorocaba e Salto de Pirapora, São Paulo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa O Aras e Raças. Formar-se em uma universidade é o sonho de todo profissional que busca por melhorias na condição de trabalho. Para quem pensa em mexer com equinocultura, a Universidade do Cavalo é o lugar ideal. O foco hoje aqui são apenas os cursos, mas antigamente existiam provas e competições. Confira! A Universidade do Cavalo conta com uma estrutura muito grande para atender a todos os tipos de pessoas e cavalos. Antigamente, muitos eventos e provas eram realizados, mas hoje o foco está totalmente voltado para os cursos, para o aprendizado de uma maneira bem ampla. Isso não quer dizer que, caso apareçam e possam ser realizados, eventos não venham a ser feitos. Quando a gente abriu em 97, eu competia no concurso completo de equitação e saltava. Então eu estava bastante empenhado nisso, bastante focado nessas competições, e a gente sediava etapas de campeonato brasileiro, a gente sediou seletivas para a Olimpíada, Jogos Sul-Americanos, as seletivas foram aqui, várias coisas disso lá atrás. Acontece que os cursos foram tomando conta, então para cada vez que a gente tinha uma competição, a gente não podia ter curso. E o nosso foco era ser um lugar de curso e não de competição. Então, ao longo dos anos, a gente foi diminuindo e nós paramos de sediar a competição. Hoje a gente faz poucas competições aqui dentro, sempre obedecendo o nosso calendário de cursos, né? A gente recebe 3.500 alunos por ano, então tem aluno todo dia aqui dentro e esse aluno que vem com uma expectativa alta e a gente tem que atender essa expectativa. Então a gente não pode parar um curso por causa de uma prova, a gente não pode falhar num curso por causa de uma prova. A gente adora competir, eu ainda vou para algumas provas até hoje, mas a hora que a gente começa a ter que ficar fraco de um lado para poder atender o outro, a nossa prioridade realmente são os cursos. O CCE é uma espécie de triatlo equestre, reunindo provas de adestramento, salto e cross-country, e pode ser disputado nos formatos OD e 3D, não sendo permitido trocar de cavalo uma vez que já tenha começado. Trata-se de uma prova completa, na qual o conjunto deve mostrar habilidade em diversas situações. Vale lembrar que a entidade reguladora dos esportes equestres no Brasil é a Confederação Brasileira de Hipismo, CBH, que foi oficialmente fundada em 19 de dezembro de 1941, após grandes esforços das federações Paulista de Hipismo, FPH, Hípica Metropolitana do Rio de Janeiro e Hípica Fluminense de Niterói. Eu venho do hipismo clássico, eu venho do mundo do salto, quando criança. E aí entrei para o mundo do concurso completo de equitação e fui campeão paulista, campeão brasileiro em 99, 2000, 2001. Tive cavalos muito bons que me ajudaram, o mérito não foi talvez meu, eu tive a sorte de ter dois cavalos, um cavalo e uma égua que foram talvez os cavalos mais importantes da minha vida, porque me deram tudo que eu podia ganhar na época, eu ganhava, e foram os cavalos que me ensinaram, vamos dizer assim, a talvez repensar a forma de competir. Quando você entra para o mundo da competição de alto nível, existe um risco muito grande de você querer fazer as coisas a qualquer custo, querer arriscar a qualquer custo, querer ir até o limite que o cavalo não pode, às vezes, ir até o seu próprio limite sem aguentar. Então, depois dessa minha fase, e depois que eu parei de competir num nível mais alto, eu realmente repensei a forma de treinar cavalo. E a minha prioridade total hoje, por isso que a gente trabalha muito com doma, com comportamento, e trabalha muito com o proprietário e o relacionamento dele com o cavalo e tal, é sempre por causa disso, porque se você extrapola esses limites, você perde a graça, você simplesmente fez o cavalo fazer e acabou.
Então a gente, desde lá eu mudei muito e me especializei muito nessa coisa do comportamento e da doma, principalmente, para poder priorizar, já que a gente vive de cavalo, vamos priorizar os cavalos, né? A Universidade do Cavalo é um lugar versátil que, mesmo tendo como foco os cursos, caso seja preciso e possível, também realiza eventos que se encaixem à sua agenda anual. Os estudos são importantes, pois é com eles que adquirimos conhecimento, cultura e traçamos objetivos na nossa vida. Através do estudo, nós convivemos com pessoas diferentes, de educação diferente, das quais recebemos em casa. Famílias cuja base tem uma melhor formação tendem a planejar melhor o seu futuro. Fazem planejamento familiar, planejamento de carreira, planejamento nas compras de casa, dentre outras coisas. Nas salas de aula, não poderia ser diferente. Lá, ampliamos o nosso mundo através dos livros e dos conhecimentos adquiridos. Através dos professores, viajamos sem sair do lugar com as leituras e com a internet. Viajamos também na nossa imaginação. Hoje o curso mais procurado é ferrageamento. Ele acontece a cada 60 dias, então são mais ou menos 10 a 12 cursos no ano. Julho a gente faz duas edições e janeiro também. Os cursos de doma são muito procurados. E os cursos na área de enfermagem. Por que isso acontece? Porque são as profissões técnicas que às vezes falta uma especialização, falta uma coisa mais aprofundada. Então a gente tem cursos, por exemplo, de ferrageamento, o nosso básico é de 4 dias, depois nós temos um de 10 dias. Doma nós temos de 10 dias e de 30 dias. Enfermagem nós temos de 10 dias. Para dar tempo da pessoa realmente entrar no tema e se aprofundar na história toda. E eles são mais procurados porque são as necessidades reais que as pessoas precisam aí. Se a gente for olhar um cavalo de competição, por exemplo, tem que ter uma assistência de saúde. Quando a gente fala de saúde, não é a saúde veterinária, mas muito mais o manejo preventivo, a situação de bem-estar animal que a gente aborda em todos os cursos. Sem isso o cavalo não vai competir legal. Ferrageamento a mesma coisa, doma e treinamento a mesma coisa. Então, o que acaba acontecendo é que as profissões tidas como técnicas, né, o treinador, o domador, o ferrador, o instrutor, o enfermeiro, o tratador, acabam virando cursos mais procurados mesmo, porque é a realidade dos centros equestres e das pessoas. E depois, logo junto ali, praticamente igual, os cursos focados para os proprietários, para os cavaleiros, para as pessoas que têm o seu cavalo no final de semana e querem aprender, melhorar a equitação. Muitos vêm fazer o curso de doma só para aprender, não para ser domador, para ter um contato diferente, para ver como é. Esse público que a gente chama de amador, quer dizer, no sentido de não profissional do cavalo, que tem o cavalo como hobby, ele é grande e ele usa muito da Universidade do Cavalo nisso, para aumentar conhecimento, para ampliar os horizontes. Desde sua fundação, em 1997, a Universidade do Cavalo visa o bem-estar do equino. Passar a mensagem de que o animal deve ser bem manejado e que isso deve ser feito adequadamente. Portanto, eventos nunca foram o foco principal da universidade, mas sim cursos que possam transferir conhecimentos e desenvolver habilidades, consertando erros. Despertar interesse pelo mundo equestre, em geral, é um objetivo da universidade. Hoje falamos sobre a versatilidade da Universidade do Cavalo, sobre algumas provas e eventos que já foram realizados por aqui. Amanhã retornaremos falando sobre horsemanship. Não percam! Até lá! Tchau!